nós poderíamos fazer, estava pensando aqui, né, agora pela manhã, numa circunstância muito atípica que nós não costumamos pensar normalmente, né, porque isso de certa forma, acaba incomodando, principalmente o nosso sentimento de nosso sentimento de relação pessoal com Deus, tá? Essa relação, esse contato com Deus, que é o que nós buscamos no nosso esforço de fé, na nossa busca de compreensão do absoluto, normalmente ela se dá através de um sistema virtual, né, que é por telepatia e pelo despertar do olho espiritual, né, que é a consciência, o despertar da consciência. E muito raramente se ouve falar de descrições de pessoas que tiveram um contato direto, pessoal, com a suprema personalidade de Deus, né? Assim, algumas religiões, inclusive, alguns paradigmas, né, alguns textos religiosos, livros sagrados, são muito enfáticos em afirmar que ninguém nunca viu Deus, né? E que se alguém tivesse visto Deus, essa pessoa teria morrido. Então não teria dado tempo dela falar sobre isso. Alguns livros sagrados falam assim, colocam dessa maneira, que ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca poderá ver Deus. Então eles fazem essa afirmação, né? E aí a gente cresce ouvindo isso daí. Chega na nossa maturidade, nós, conjecturamos da seguinte maneira. Uma das motivações para nós buscarmos o Supremo, ou buscarmos, né, contactarmos com o Supremo, a afirmação é de que nós somos todos filhos de Deus, né? Nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, nós precisamos nos ligar ao Pai, né? Isso é o que a gente ouve como motivação para buscar o Supremo, para evoluir espiritualmente, para nos integrarmos nos processos religiosos, etc. Mas aí a gente pode fazer a seguinte pergunta, a gente pode fazer a seguinte consideração, porque a busca do absoluto, ela é racional, né? Ela não prescinde da inteligência. Inclusive, a inteligência, ou a nossa capacidade de perceber as coisas do ponto de vista coerente, ela é um dos fatores essenciais para nós tomarmos decisões, por exemplo, até para tomar a decisão de estar aqui agora na sala dos mantras. Isso requer um exercício significativo de inteligência e decisão, né, para chegar até esse ponto. Então, não é que as coisas são motivadas pela intuição ou simplesmente pela fé, não, muito pelo contrário. As coisas são muito baseadas na nosso discernimento e na nossa coerência. Então, em algum momento, a gente olha para as nossas relações e nós vemos que, por exemplo, numa família normal, numa família, o arquétipo de uma família feliz, que é o que nós desejamos para nossos filhos, que é o que nós desejamos para nós, o arquétipo de uma família feliz, é um pai amoroso, trabalhador, educado, gentil, atencioso, corajoso, heróico, predisposto a sacrificar-se pelos seus filhos, e um sábio, aquele que está lá, assim, disposto para, sabe, trocar informações e dar orientações, ao mesmo tempo, com muita coragem e determinação na vida. Esse é o arquétipo do pai, né? É um ser, uma pessoa com a natureza de uma mãe, uma psicologia de uma mãe, mas, ao mesmo tempo, com a determinação e a coragem de um herói, né? Esse é o arquétipo do pai perfeito, que é o que nós temos no nosso conceito e, assim, eventualmente, nós vemos isso na realidade, né? E a mãe, uma pessoa amorosa, inteligência, de vez em quando estressada, mas é normal, isso é tolerável, porque mães que não se estressam, ou elas estão doentes, ou elas não existem, uma das duas. Mães normais, naturais, elas eventualmente se estressam sim, porque os filhos dão trabalho para educar e tudo, mas alguém completamente dedicado aos filhos, predisposto a sacrificar-se por eles, uma pessoa amorosa, inteligente, apaixonada pelo pai e dedicada completamente aos filhos. É o arquétipo de uma família, né? De uma mãe, de um pai, assim, feliz. Então, nós temos essa experiência. Não tem como nós simplesmente rejeitarmos essa experiência
na hora de nós pensarmos Deus. É impossível, é muito artificial, é fora do contexto de realidade. Porque quando nós pensamos Deus, nós pensamos nos integrar em uma família definitiva, uma família suprema. E nós temos no nosso imaginário popular ou na nossa motivação interna de que esse ser é um pai, né, nessas condições, é amoroso e tal. E aí nós buscamos esse ser pensando dessa maneira. Agora, Krishna, ele apareceu nesse planeta Terra há aproximadamente 5.000 anos, mas existem descrições do aparecimento de Krishna muitas outras vezes antes dessa que ele apareceu como Krishna. Recentemente, ele apareceu como Krishna Chaitanya, que foi basicamente uma brincadeira de Krishna, assumindo a forma de um devoto dele mesmo, para orientar aos seus devotos como ser devoto dele mesmo, devoto de Krishna. Então, é como quando o professor assume a posição do aluno para ensinar o aluno a como aprender. Mais ou menos essa lila, né? A última manifestação de Krishna na Terra foi há mais ou menos 500 anos atrás, portanto, praticamente ele é contemporâneo nosso, nós somos contemporâneos dele, e muito presente, né, pessoalmente. Só que Krishna, ele é descrito nos Vedas, nas escrituras sagradas, como a suprema personalidade de Deus. Então, é uma manifestação diretamente da divindade. Essa é a afirmação das escrituras. E quando nós aplicamos os nossos critérios de avaliação, baseado na nossa coerência, na nossa capacidade crítica, porque nós somos críticos, independentemente de nós termos fé, nós somos críticos. Nós até defendemos os nossos paradigmas religiosos, mas internamente nós somos críticos, o ser humano é um ser crítico e inevitavelmente ele critica, ele observa todos os detalhes. Então, quando a gente aplica o nosso princípio crítico e a nossa coerência na forma de Krishna, na pessoa Krishna, então nós vemos que existe sim uma possibilidade significativa de que Krishna seja a divindade descrita como a suprema personalidade de Deus, baseado, né, na nossa capacidade de observação e também no ideal que nós temos do arquétipo do princípio Deus. Agora, se nós, por exemplo, dizemos que existe Deus e que nós somos filhos de Deus, então seria muito estranho, ou seria pelo menos muito incoerente, se esse Deus não aparecesse na Terra perante seus filhos, né? Isso seria muito atípico. Por exemplo, imagina que você, né, tem um pai e a sua mãe te diz, a natureza é a mãe, né? Enfim, ela te diz, olha, você tem um pai e ele é muito belo, ele é muito rico, ele é muito famoso, ele é muito inteligente, etc. E esse pai nunca aparece, nunca apareceu, ninguém nunca viu. A sua mãe diz que você tem um pai, mas, sabe, ninguém nunca viu esse pai, ele nunca veio te visitar, então ele só manda, eventualmente, alguém mandar um recado, porque esse pai não aparece. Qual é o problema? Eu sou assim tão indigesto, nós somos tão assim rejeitáveis, que esse pai não aparece nunca, jamais entre nós, ele nunca vem nos visitar, ou nunca vem nos, sei lá, de repente, ver como a situação está e, quem sabe, dar algumas orientações. A minha esposa, por exemplo, o pai dela trabalhava na Petrobras, né, trabalhava embarcado. Então ele passava, sei lá, naquela época, 3, 4 meses no barco e depois voltava, mas ele sempre ia para casa e, sabe, colocava as coisas em ordem, depois ele tinha que viajar novamente. Então ela sempre conta essa história, né? Então, assim, é muito antinatural nós pensarmos Deus sem que ele jamais tenha, em nenhum momento, aparecido entre nós, seres humanos, na Terra, entre seus filhos, e mostrado a sua cara, né? Tem a música, Brasil, mostra a sua cara, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, que Deus, a pessoa suprema, nunca não tem tempo ou não arranja uma formazinha, mesmo que rápida, de fazer uma visitinha para nós, seus filhos, que o ansiamos tanto, que tanto o desejamos, o buscamos, e que tanto somos incentivados a ir na direção dele.
E essa indiferença em aparecer, em mostrar-se perante nós, seria algo que realmente chama atenção, né? Chama atenção. Das duas, uma. A crítica, né, que se faz é das duas, uma. Ou esse ser não é real, né, o que é possível, já que ele nunca aparece, ou então nós somos tão indignos, tão inferiores e tão desprezíveis, e quem sabe nós sejamos, assim, até não reconhecidos por esse Pai, a ponto de não merecermos sequer uma única visita durante toda a nossa existência desse Pai, porque, afinal de contas, nunca, né, se houve descrição nenhuma de que esse Pai tenha vindo para dar atenção aos seus filhos. Essa seria uma crítica que poderia ser feita e que não tem nada a ver com manifestação do Satanás, da mente poluída, não tem nada a ver. Isso é uma crítica natural, qualquer pessoa inteligente faria essa observação, né, caso ela tivesse predisposta a fazer. Mas então a gente pega essa crítica, nós aplicamos em Krishna, ou nós aplicamos na consciência de Krishna, por exemplo. Ela se desfaz, porque os Vedas, as escrituras sagradas, descrevem como que a suprema personalidade de Deus, como que Krishna, ou o Senhor Vishnu, aparece na humanidade milênio após milênio. Ele mesmo diz, né, no Bhagavad Gita, ele diz, sempre que há distúrbio na sociedade, milênio após milênio, para corrigir os canalhas e proteger os meus devotos queridos, eu pessoalmente apareço. Ele diz isso. É como, por exemplo, um pai dizendo, olha, se a coisa aí ficar ruim, eu chego. Então, obedeço a mamãe, porque se precisar, eu venho. Então, quer dizer, milênio após milênio, eu pessoalmente descendo para deixar as coisas em ordem. Ele diz isso. Do ponto de vista de Krishna, milênio após milênio é como se fosse um dia. Por exemplo, para nós, pode ser que dure aí 1000 anos, 2000 anos, sei lá. Do ponto de vista de Krishna, é um dia. Então, se nós olharmos do ponto de vista do comportamento dele, aparecendo na Terra milênio após milênio, significa que todos os dias ele vem visitar seus filhos. Agora, os corpos humanos de carbono, então a durabilidade é instantânea, basicamente, do ponto de vista do universo, né, da elasticidade do universo. 70 anos é praticamente uma vivência instantânea, se dissolve, praticamente nasceu e já se dissolve imediatamente, do ponto de vista da idade cronológica do universo. Isso nem do ponto de vista da eternidade, né? Só do ponto de vista da idade cronológica desse universo específico com o qual nós estamos interagindo. 70 a 100 anos é praticamente instantâneo a nossa experiência de existência. Então, se Krishna vem milênio após milênio, isso significa que ele vem todos os dias, basicamente. Então, isso é coerente do ponto de vista de um pai amoroso. Isso seria um comportamento normal para um pai dedicado e amoroso que quer cuidar de seus filhinhos. Tá? Então, quando a gente aplica os princípios do conceito de Deus para Krishna, e se encaixa muito perfeitamente. E quando a gente tenta encaixar o conceito de Deus para uma ideia abstrata de Deus, ou uma projeção intelectual de Deus, como nós costumamos pensar, as críticas elas não são facilmente resolvidas. Como, por exemplo, se eu tiro Krishna da operação e tento pensar em Deus como um ser amoroso que se interessa por mim, mas que nunca veio me visitar, pronto, já dá um problema sério de consciência, porque eu não conseguiria amar uma pessoa que nunca, sabe aquele amigo que nunca aparece, nunca manda um emoji, que nunca manda uma mensagem, nunca fala nada? Sabe esse amigo que você não tem nenhuma relação pessoal com você, você sempre manda mensagem e tal, e tenta ir lá visitar, e ele nunca está presente? É frustrante, simplesmente uma questão frustrante. Então, cultivar um relacionamento de amizade com uma pessoa que se esquiva dessa maneira é um problema psicológico, de uma carência muito grande da parte de quem tenta cultivar isso daí indefinidamente. Chega uma hora que a pessoa cansa e fala, não, eu vou seguir minha vida, porque isso aqui não está dando certo. Então, depois de alguns milhares de anos, a humanidade
cultivando esse relacionamento com a ideia de Deus, que nunca aparece, que nunca vem, que nunca se mostra, é frustrante. Por isso, a gente tem tanta ceticismo, nós temos tanto ateísmo, e nós temos tantos jovens desesperançados, desiludidos, tristes, se envolvendo tão intensamente e tão dedicadamente às drogas e também cometendo tantos suicídios, né, atualmente. Porque os pais, eles transmitem uma ideia para seus filhos de Deus que fazem com que eles não tenham interesse de relacionar-se com essa pessoa. Então, eles ficam abandonados, basicamente. Eles se sentem rejeitados. Então, isso produz um complexo de inferioridade no ser que faz com que ele se sinta uma criatura rejeitável. E uma pessoa sob esse efeito psicológico, ela produz muito mal as coisas que faz, ou quando faz com mau gosto, ou pelo menos faz com desencanto pela vida. Então, essa ideia de Deus que a humanidade cultiva é uma ideia que produz um desencanto. Então, por exemplo, na política, né, a gente pensa assim, vou votar nesse, vou votar naquele. E aí nós ficamos pensando, qual é a terceira via? Qual é a alternativa? Se eu voto nesse, ou se eu voto naquele, eu sou apartidário, tá, pessoal? Na verdade, eu sou monarquista, né? Eu sou fã do Dom Pedro II, tá? Então, quer dizer, Dom Pedro I, desculpa, Dom Pedro I. Então, eu não tenho política atual, portanto, eu não tenho opinião política, não adianta nem ficar triste, chateado comigo, porque eu sou completamente à parte da história aí, mas eu não sou alienado politicamente. Agora, eu voto nesse ou eu voto naquele. A gente pensa, algumas pessoas pensam assim, poxa, mas não tem uma outra alternativa aí, não? Não tem um nome, uma pessoa, sei lá, alguém, alguma coisa aí para, sabe, balancear essa opção aí? Então, a gente fica esperando a terceira via, alguém que apareça que seja uma alternativa, né, para aqueles que estão desencantados com a ideia da política. Então, da mesma forma, a gente pode entender Krishna ou os Vedas, o Senhor Vishnu, Krishna, como uma alternativa viável do entendimento de Deus, já que a nossa ideia de Deus geral, na maioria dos casos, produz em nós desencanto, né? Pelo menos aqueles que pressionam um pouco a própria fé, em termos de compreensão, acabam, em algum momento, se desencantando. Tá? Então, para aqueles que estão desencantados, né, com a ideia de Deus, a Krishna é uma via alternativa que substitui esse desencanto por um estado de encantamento. Tá? Então, Krishna é uma criança feliz, Krishna é um jovem inteligente, educado, amoroso, Krishna é um pai completamente dedicado, um esposo encantado e apaixonado. Krishna, sabe, em todas as posições que Krishna assume, ele a vivencia por completo de uma maneira encantadora. Krishna é o filho mais querido, é o filho mais gentil, mais dedicado. Krishna, ele compreende tudo aquilo que nós esperamos de uma pessoa superior, e, ao mesmo tempo, ele manifesta alguns princípios que seriam o equivalente de poderes maravilhosos, místicos, encantados. Tá? Afora tudo isso, existe em Krishna uma energia natural que emana dele. Essa energia natural que emana dele é algo que não é descompreendido, é algo que é misterioso, é algo que é profundo, até mesmo para ele próprio, tá? Que é a natureza de encantamento que ele produz. Qualquer alma que se aproxima dele desenvolve encantamento, desenvolve amor por ele. Basta aproximar-se dele. À distância, o que a gente consegue é uma adoração, um respeito, uma veneração, tá? Mas, ao aproximar-se mais de Krishna, ao acercar-se da intimidade de Krishna, então, naturalmente, esse contato com Krishna, no campo de Krishna, desperta em nós um sentimento de apego e de amor por Krishna. Tá? Isso é algo que acontece naturalmente. Todas as almas possuem amor por Krishna. Mas quando nós estamos distantes de Krishna,
nós temos uma relação de adoração, de respeito, de veneração. E, né, dependendo se estiver muito distante, aí vai ver ele como uma mitologia, né? Então, quanto mais distante, menos configuração ele aparece, né? Então, para aqueles que estão, pelo menos chegaram próximos do campo dele, conseguem vê-lo como uma mitologia que deu certo, né? Agora, para aqueles que estão próximos, desenvolve um respeito, um encantamento. Tem alguma coisa aí que me encanta. Aqueles que chegam muito próximos de Krishna desenvolvem por ele um estado de êxtase de amor por ele, de apego a ele, a ponto de desenvolver um sentimento possessivo em relação a ele, de sentir que ele pertence a essa pessoa. Cada um de nós, almas, quando nos aproximamos de Krishna muito, sentimos que ele é exclusivo nosso, nos pertence. Essa possessividade de amor é parte da experiência emocional daqueles que se aproximam muito de Krishna. Então, se você não quiser ter essa sensação de amor por Krishna, não se aproxime muito dele. Fica rezando à distância, mantenha uma certa distância, porque aí não acontece esse sentimento no seu coração, tá? Mantenha suas dúvidas, mantenha, assim, uma certa relação diplomática com ele, porque aí é o suficiente. Você pode simplesmente rezar para ele e se sentir confortável de que tem alguém lá cuidando de você. É isso que a gente mais ou menos tem com Deus, né? Nós fazemos esse tipo de psicologia com ele. Então, aí você não vai correr esse risco de se encantar a ponto de amar Krishna, porque se acontece de você amar Krishna, você vai começar a falar por aí sobre Krishna e querer que as pessoas conheçam Krishna, e pode ser que as pessoas achem que você é uma pessoa estranha, ou que você virou um Hare Krishna, ou alguma coisa assim. Então, se você não quiser ter esse constrangimento do amor, mantenha-se neutra em relação a Krishna, não se aproxime muito, mantenha só o processo místico de adorá-lo, de venerá-lo, e mantenha uma distância, porque se você se aproximar, naturalmente você vai se encantar e você vai amá-lo. Então, para aqueles que não querem amá-lo, ou para aqueles que têm receio de amá-lo, manter uma posição diplomática é uma boa política de boa vizinhança, tá bom? Então é isso, pessoal. É só para dizer para vocês que, na verdade, aqueles que se sentem abandonados por Deus podem pensar em Krishna como essa pessoa Deus, e aí pronto, esse sentimento de abandono desaparece, porque Krishna, ele mostra a sua carinha, né? Ele mostra a sua pessoa, ele mostra a sua formosura. Inclusive, quando ele aparece pessoalmente, as descrições da característica pessoal de Krishna são todas muito vívidas, né? Como, por exemplo, beleza, a forma pessoal de Krishna é muito bem definida, e ele é muito inteligente e sempre jovem, né? Ele sempre se apresenta como um jovem, e ele é conhecido como Nava Jovana, eternamente jovem. Porque a alma, nós como almas, nós temos essa intuição, forever young, né? Forever young, I wanna be forever young. Ou seja, eu quero ser eternamente jovem. A alma quer isso. E nós somos eternamente jovens. E Krishna, como a alma suprema, também tem o direito de ser eternamente jovem, e ele aproveita e utiliza esse direito de ser eternamente jovem e permanece um ser eternamente jovem, inteligente, feliz, amoroso e presente, tá? Então, Krishna é Deus presente entre nós, tá bem? Muito bem, presente pessoalmente, tá? Não apenas virtualmente, através de recados. Não, presente pessoalmente, tá bom? Muito bem, então é isso, pessoal. Eu gostaria de ter dito isso. Nós hoje vamos fazer um sadhana especial, um sadhana de amor por Krishna. O Mahamantra, o Mahamantra, ele é composto de nomes relacionados com Krishna, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. O Mahamantra se refere a uma pessoa. Só que como nós estamos aprendendo a despertar, é como se nós tivéssemos cataratas. E aí está sendo feito a cirurgia de cataratas. Então, quando a gente abre os olhos, assim, tem aquelas manchas e tal, a gente vai recuperando a visão aos poucos. Então, o Mahamantra faz isso, ele vai limpando a nossa visão espiritual, ele vai limpando o nosso coração das camadas de ressentimentos, de amarguras, de vitimismos, de ninguém me entende, o mundo foi cruel comigo, e de repente foi mesmo, não estou dizendo que não foi,
mas o Mahamantra vai tirando essas dores, essas mágoas, e vai permitindo que a pessoa sinta lapsos de paz, de felicidade, de encantamento, de amor, para que essa alma ressentida, sofrida, desiludida, reaprenda a ser uma criança feliz, reaprenda a ser um ser feliz, para que, estando assim, nesse estado de espírito, possa aproximar-se de Krishna. Porque Krishna é feliz e ele se sentiria muito triste de ter pessoas infelizes ao redor dele. Nenhuma pessoa feliz se sente à vontade quando pessoas infelizes estão ao redor dele. Então, sempre que uma pessoa pretende aproximar-se de Krishna, então a energia espiritual organiza para que essa pessoa fique feliz. E para que nós sejamos felizes, nós precisamos aprender a controlar a nossa mente. E com isso, nós precisamos de aplicar o nosso princípio sadhana, que é o que nós fazemos aqui, tá bem? O sadhana vai preparar a nossa mente consistentemente para que nós tenhamos paz, e após termos paz, nós possamos ter experiências místicas da felicidade no relacionamento de amor com Krishna, para aqueles que querem, somente para aqueles que quiserem, tá? Não é obrigatório, não. Aqueles que quiserem. E nós estamos aproveitando a nossa oportunidade de lucidez para observar o nosso sadhana, que é o nosso libertador, tá bem? O Mahamantra é o nosso amigo que nos liberta da condição da ignorância. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, o todo atrativo, o ser mais belo e gracioso. Hare, o princípio feminino, amor supremo, o encantador de Krishna. Hare. Rama, a alma feliz, encantada, em êxtase, observando a potência espiritual Radha Krishna. Então, Krishna, Hare e nós, Rama. Então, nós estamos incluídas dentro do Mahamantra. É que a gente não se enxerga lá dentro, mas nós fazemos parte do Mahamantra, por incrível que pareça. Nós somos a parte Rama do Mahamantra. Mas, eventualmente, a gente vai gradualmente descobrindo isso daí e... Bem, vamos ficando Rama. Rama significa bem-aventurada ou bem-aventurança, felicidade suprema, a felicidade máxima, Ananda, ou gotas de êxtase de amor, Rama. As almas são gotas do êxtase de amor de Krishna. Isso é o que nós somos. Expressão do amor de Krishna. Nós temos as gotinhas védicas pela manhã. As almas são gotinhas ou gotas de amor de Deus ou Krishna. E por isso nós estamos destinadas a ser o que nós somos, bem-aventuradas, felizes e plenas de amor. E para isso nós precisamos nos livrar das camadas de ressentimento, de letargia e de ignorância que nos impedem de sermos o que nós somos, almas transcendentais. Ok? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Feliz Janmashtami para todos vocês. Janmashtami significa o dia que nós comemoramos, assim, entre muitas aspas, o nascimento de Krishna. Na verdade, nós chamamos de aparecimento de Krishna. Isso é feito, o dia é encontrado através de cálculos astrológicos, das descrições das escrituras que apontam que esse dia é o dia que Krishna apareceu na Terra para fazer a sua lila, os seus passatempos. E nós comemoramos esse dia como um dia festivo, de felicidade, porque Krishna apareceu entre nós para mostrar quem ele é, como ele é, e aqueles que quiserem amá-lo, aproveitem a oportunidade, tá bem? Namastê, Hare Krishna. Vamos lá, agora